Olá, muito boa noite. Salve, espíritas de todo o país. Nós estamos iniciando mais uma live do Espiritismo em Pauta, aqui de Fortaleza, no Ceará, pelo portal da Federação Espírita do Estado do Ceará, primando por oferecer sempre um encontro de conhecimentos, debate, descobertas, temas ligados à doutrina consoladora dos espíritos. Eu sou Nonato Albuquerque. Conosco vão estar Luciano Claio, presidente da Federação, Jorge Fontelli, Simone Ivo, e, claro, temos um convidado muito especial que a gente hoje vai chamar sua atenção para que você acompanhe. Então, antes de mais nada, que os bons espíritos possam envolver a todos nós durante essa emissão, auxiliando ao expositor para que possa ser intuído pelos bons mensageiros a nos trazer uma mensagem renovadora de esperança, de paz e de bênçãos e de luz. Nosso convidado é o carioca Rafael Siqueira, que vem expor aqui o tema Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Em tempos de pandemia, de ansiedade, de medo, nada mais consolador do que a voz do Mestre ecoando mais uma vez 2000 anos aos nossos ouvidos, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para nos dizer que nós não estamos abandonados. Esta voz está tão próxima a nós, através exatamente do Rafael. Os internautas vão ficar à vontade para enviar perguntas, que o nosso convidado irá respondê-la no decorrer. Rafael, muito boa noite, seja bem-vindo a esse nosso encontro. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria compartilhar desses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Assim seja. Você vai ter, durante os próximos 30, 35 minutos, a oportunidade de nos brindar com a sua mensagem, com a sua palavra, e logo em seguida os debatedores vão também fazer perguntas, junto também ao grande público internauta que já se faz presente em interagindo conosco já aqui. Boa noite a todo mundo que já está aí se fazendo presente de toda a parte do Brasil. Fique à vontade, seja bem-vindo, Rafael Siqueira. Mais uma vez, obrigado. Eu quero cumprimentar todo mundo que já está aqui no nosso site, mandando as suas mensagens. Eu gostaria de dar o meu boa noite a cada um de vocês. Eu costumo ler os nomes, gente, falar com cada um em cada live que eu faço, mas se eu fizer dessa forma essa noite, eu posso cometer a indelicadeza de acabar esquecendo um nome. Então recebam todos o meu abraço fraterno, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos mantenham em vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Quero agradecer o convite da Federação Espírita do Estado do Ceará, na pessoa do seu presidente, Luciano Klein, por participar mais uma vez desse encontro das sextas-feiras, para falar de Jesus, para refletir sobre a proposta da veneranda doutrina espírita nas nossas vidas. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos. Na verdade, este é um chamamento de Jesus. E antes de entrar na proposta do Mestre, eu quero trazer uma consideração do benfeitor Emmanuel, logo na introdução do livro Vinha de Luz, quando ele nos diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E eu gosto sempre de trabalhar com essa metáfora do benfeitor Emmanuel, porque ele nos diz que o Evangelho é um sol, que nos aquece, que nos impulsiona, que nos acolhe, que nos esclarece, e que o Espiritismo, nos dias de hoje, reflete esse sol com sabedoria, de uma forma leve, de uma forma assentada, de uma forma que nós possamos receber Jesus na acústica dos nossos corações e possamos caminhar de braços dados com ele nesses dias difíceis da nossa existência. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Talvez essa, junto com o Sermão do Monte, seja das mais belas citações da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, estampada lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E sempre que sou convidado a falar de Jesus, a refletir no Evangelho, eu costumo lembrar desse chamamento de Jesus. Porque, vejam,
Ele sabe das nossas dores. Ele conhece os nossos dramas, as nossas dificuldades, o momento da pandemia que estamos vivendo, o momento das quarentenas, onde muitos ainda estão recolhidos dentro dos nossos lares, mas ele nos diz: eu sou o caminho. Vinde a mim, porque comigo eu vos aliviarei. E a proposta do mestre não é retirar o problema. Eu gosto de trabalhar com o verbo, porque o verbo é aliviar. Porque através do problema nós crescemos, nós abrimos os nossos campos de visão. O sofrimento, as dores, as dificuldades são passaportes para melhores entendimento da vida, são pontes para que nós possamos chegar a dias melhores. Mas Jesus nos prometeu o alívio, nos prometeu que estaria ao nosso lado, nos prometeu que cada vez que uma lágrima teimasse em rolar, ele seria o sirineu. Nos prometeu que cada dor, a mais pungente, ele estaria conosco. Então, quando os dias se fazem assim difíceis, eu costumo lembrar desse chamamento de Jesus para que nós possamos ir até ele para buscar o alívio. E ele complementa: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nessa consideração final ele lembra do jugo. Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro. O Nonato, que tem essa voz bonita, parece um locutor de rádio. Eu queria ter a voz bonita igual a dele assim. Diz que eu sou carioca, mas carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma cidadezinha chamada Itaperuna. E na minha pequenina Itaperuna, eu via muitos jugos, que são aqueles utensílios de madeira que nós colocamos nos bois, nos cavalos, para puxar a charrete, para puxar o carro de boi, para guiar os arados. E Jesus aqui traz uma comparação. O jugo do mundo, o jugo que muitas vezes se coloca nos animais, ele é duro, ele é pesado. Mas na metáfora do Evangelho, quando nós estamos sob o jugo do Mestre, estamos sob o seu beneplácito, tudo fica leve, tudo fica suave. Então vejam, meus irmãos, se caminhamos conforme as coisas do mundo, vendo só as dificuldades, vendo só aquilo que vem nos afugentar a alma, o jugo fica pesado. Nós parecemos que só caminhamos com problemas, mas se buscamos Jesus, ele nos alivia e as coisas se tornam mais leves, se tornam mais suaves. Então esses são dias de buscar Jesus. Esses são dias de nós irmos ao seu encontro, meditarmos no seu evangelho e ressignificarmos os nossos passos. Talvez o maior convite que essa pandemia veio nos fazer é que eu possa examinar como estava a minha vida, que eu possa, nesse freio de arrumação, nessa chacoalhada que eu estou tomando, poder pensar como estava o Rafael. E como o Rafael quer ficar daqui para frente. Porque talvez Jesus, que estava distante da minha rotina diária, precise encontrar o espaço do meu coração para que eu siga de uma forma mais segura, de uma forma mais equilibrada. Então Jesus, quando nos fala no Evangelho de Mateus, ele nos diz: eu serei o alívio, porque eu vou consolar. Mas o meu Evangelho também vos esclarece, porque ele vos convida, nos convida a cada um de nós a uma mudança de vida, a uma mudança de propósitos, porque nós já estamos esperando pelo novo normal, onde não teremos tantas desencarnações mais, onde todos nós poderemos estar vacinados, onde nós voltaremos àquela vida de mais tranquilidade. Mas esse novo normal não pode ser o normal de antes. O normal do egoísmo, o normal do orgulho, o normal onde nós nos engalfinhávamos, o normal onde nós não respeitávamos nada nem ninguém. Então Jesus nos convida: vinde a mim, modificai os vossos passos e possai colocar as vossas vidas de acordo com o meu evangelho. E eu, como sou um estudioso do evangelho, mesmo antes de me tornar espírita, porque me tornei espírita aos 18 anos, já li a Bíblia antes e depois passei a estudar o Pentateuco espírita. Nós podemos dividir esse convite de Jesus em 5 partes, como se ele tratasse o seu evangelho em 5 considerações para que nós tivéssemos a vida eterna.
vivêssemos a vida em abundância que ele nos prometeu lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E para que nós tenhamos essa vida, o primeiro passo, podemos ir contando os passos. Quem quiser pode ir anotando. Amar. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Se nós queremos modificar os nossos panoramas mentais, modificar a nossa vida, reestruturar as nossas atividades e contribuir para a mudança do nosso mundo, que está transitando de uma faixa de provas e expiações para um mundo regenerado, eu preciso assumir o meu compromisso de amor. Porque foi isso que Jesus me ensinou. E eu quero deixar com vocês várias pérolas do Evangelho. A primeira delas está lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando os doutores da lei vão até ele, Jesus, dizendo que ele poderia resumir toda a lei antiga, os 10 mandamentos, as 613 mitzvot, conforme o livro do Levítico, em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, essa vida nova com Cristo, primeiro passo, amar. Mas esse convite ao amor que nos é trazido por Jesus se dá de uma forma ampla, porque amar já era um convite feito pelos hebreus. Vamos conferir isso? No Velho Testamento, quando buscamos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, lá está. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a si próprio, como a ti mesmo. Então, qual é a novidade do amor trazido por Jesus? Essa novidade está no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes dizer que amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Mas eu te digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos tripudiam, àqueles que vos perseguem. Orai por todos que não vos são caros. Então a proposta de Jesus vai além da proposta do Velho Testamento. Porque acima de amar tão somente aqueles que são do mesmo grupo, aqueles que são da mesma casta, aqueles que são da mesma ideologia, nós precisamos amar o diferente, o inimigo, aquele que não está no mesmo prisma de ver o mundo. E isso é muito importante nos dias atuais, porque se nós observarmos, nós estamos construindo muros entre as pessoas, quando deveríamos construir pontes. Me acompanhe. Como as pessoas olham umas para as outras hoje, não como irmãos, mas como adversários. Porque nós colocamos de um lado do muro os que pensam, os que votam na direita. Do outro lado do muro, os que pensam, os que votam na esquerda. E ao invés da tolerância, ao invés do respeito, porque simplesmente são pessoas que pensam diferente de mim, nós vamos às turras. Nós vamos às incompreensões. Deixamos de entender o convite de Jesus para irmos até ele. Criamos muros quando há diferenças na religião. Porque se eu sou católico, eu não vejo o protestante como alguém que tão somente pensa diferente de mim. Como alguém que tão somente escolheu uma proposta diversa para ir a Deus, mas que é o meu irmão. Se eu tenho uma orientação da heterossexualidade, eu começo a olhar para outra pessoa que é homossexual como alguém que não está correta. Então, observe, nós vamos criando muros que vão dividindo o mundo entre capitalistas, socialistas, entre aqueles que são pobres, aqueles que são ricos, entre aqueles que são negros, entre aqueles que são brancos, quando Jesus nos falou do amor, nos falou do respeito, nos falou da tolerância, nos falou que ele, quando lembrou no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do homem que tem 100 ovelhas, que se uma se perdesse, ele largaria 99, iria buscar aquela que se perdeu e traria para o seu aprisco. Então vejam, para Jesus toda ovelha é importante. Independente se aquela ovelha é branca ou negra, é protestante ou é católica, os preconceitos estão na nossa cabeça. As divisões estão na nossa cabeça. Então o primeiro convite de Jesus é amar. Mas eu, enquanto espírita, não vou amar só o espírita.
Eu, enquanto torcedor do Flamengo, não vou amar, estou falando dos times aqui do Rio, gente, não vou amar tão somente aqueles que torcem para o Flamengo, mas esse amor é um amor indistinto. Esse amor, gente, não quer dizer que nós vamos perder a nossa singularidade, porque somos diferentes, mas vamos manter a nossa centralidade. E o que é a nossa centralidade? Jesus. A proposta do amor, a proposta da convivência, a proposta da tolerância. Primeiro passo para uma vida nova, amar. Amar não somente o igual, mas amar aquele que é o meu inimigo, conforme Jesus me ensinou. Segunda proposta de Jesus, e essa está estampada em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22. Quando Simão Pedro chega até ele e diz: meu mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes. E Simão Pedro estava fazendo uma regressão ao livro do Gênesis, da Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando Jesus lhe responde: não te digo apenas 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. E tem muitas pessoas que andam pelo mundo multiplicando 70 vezes 7 dá 490. E acham que se eu perdoar 490 vezes, eu já estou eximido do meu compromisso com o mestre. Mas 490 vezes, 70 vezes 7, é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes. Então, meu segundo compromisso para uma vida nova, para uma vida renovada, é perdoar. Perdoar indistintamente, perdoar aquele que me ofende, porque o perdão é terapêutico. O perdão é libertador. O perdão traz saúde, o perdão traz paz. O perdão não é bom para aquele que é perdoado, também é, mas o perdão é, por excelência, um elixir, um remédio para aquele que perdoa. Há uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy O'Martial, que ela escreveu em um de seus livros, um best-seller, que o perdão não faz a outra pessoa correta, aquele que errou. Porque aquele que errou vai ter que se redimir perante a consciência cósmica. Mas o perdão torna livre aquele que perdoa. Compromisso com Jesus. Compromisso com as leis cósmicas. Perdoar. Quando perdoamos, nós nos tornamos pacíficos. Nós nos tornamos ajustados perante as leis de Deus. Nós nos sentimos equilibrados. E há uma pergunta feita ao benfeitor Emmanuel na obra O Consolador. A questão é a de número 338. Quando vão perguntar a Chico e ele repassa a Emmanuel, porque nós devemos perdoar 70 vezes 7. E Emmanuel, na sua pedagogia, responde, porque nós erramos 70 vezes 7. Então esse é um compromisso de mão dupla. Tal qual nós oramos na oração dominical, Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Segunda proposta, então, para ir a Jesus. O primeiro, amor. O segundo, perdão, perdoar. A terceira proposta, desapego dos bens materiais. E olha que eu estou falando desapego, eu não estou falando renúncia. Porque renúncia predisporia que eu abandonasse os bens materiais. Mas Jesus não me pede que eu abandone nada, porque eu tenho contas para pagar, porque eu tenho meus afazeres no mundo, porque eu tenho uma filhota de 2 anos, que é a luz dos meus dias, que se chama Clara, e se eu não der a mamadeira dela agora de noite, ela não dorme. Mas Jesus nos convida a repensar quais são os nossos valores. E em Mateus, capítulo 6, versículo 33, de vez em quando eu tenho que olhar para o lado aqui para saber se eu estou citando os versículos corretos. Jesus nos diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória, e toda a sua justiça, e o resto ser-vos acrescentado. Olha a beleza das palavras de Jesus. Não há uma de suas palavras que seja mal colocada. Ele diz, buscai primeiro. Ele não diz, buscai tão somente, porque o nosso compromisso é eleger aquilo que é essencial. É buscar a dimensão Maria, porque Marta só pensava nas coisas materiais, enquanto Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe seria tirada. Daí, meus amigos, me acompanhem nas minhas 2 mãos. Porque se os meus valores estão naquilo que eu tenho, casas, carros,
dinheiro na caderneta de poupança, ações na bolsa de valores, veio um pequeno vírus e eu posso perder isso tudo, porque são coisas transitórias, são coisas do mundo, mas aquilo que eu sou, os amigos que eu faço, os amigos aí do Ceará, o Luciano Klein, o Nonato e todos os outros, isso eu não perco nunca, porque são aquisições do espírito. Os estudos que eu faço da obra de Dr. Bezerra, da obra de Viana de Carvalho, da obra espírita, isso eu levo comigo para a eternidade, porque são conteúdos libertadores. O bem que eu faço às pessoas, as lágrimas que eu enxugo, as pessoas que eu tiro da carência. E eu gosto sempre de citar uma frase de Leon Denis, logo no prefácio do livro Depois da Morte. Se eu tiver contribuído para alargar uma única consciência e tirar da fome uma só pessoa, eu terei cumprido a minha missão na Terra, porque são os compromissos com o ser. Enquanto no mundo nós buscamos muito o ter. Então, buscar primeiro o reino dos céus é eu eleger onde eu quero colocar o meu coração, naquilo que eu tenho ou naquilo que eu sou. Porque a pandemia está nos dizendo, olha, o mundo revoluciona-se. As grandes potências precisam rever as suas provisões econômicas. Os países estão tendo que repensar as suas provisões. Mas o que eu sou, isso eu não perco jamais. O que eu sou representa o espírito imortal que está no mundo, mas não é do mundo. É aquele que constrói a casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, e ela não sossobra. Daí já temos 3 passos para a nossa vida nova. Amar, perdoar, desapegar-nos dos bens materiais. 4º passo, combater em nós a hipocrisia. Porque a hipocrisia talvez seja a mancha dos cristãos, a mancha dos religiosos, desde priscas eras. Se lembra de Jesus falando dos fariseus? Brancos por fora, caiados. Caiados quer dizer com cal, cheios de podridão por dentro. E relembrando o profeta Isaías, corrigindo, do Velho Testamento, ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Porque Jesus nos convida a uma vida nova, a um compromisso novo, porque o nosso compromisso não é um compromisso de crença, é um compromisso de conduta. Guardem isso. Nós estamos no mundo não para falar de Jesus, porque ser orador às vezes é fácil. Eu venho, tomo o livro dos Espíritos, tomo os versículos da Bíblia e faço palestras lindas. Posso decorar poesias da Maria Dolores, poesias da Amélia Rodrigues e fazer fechamentos de palestras e ser aplaudido. E ganhar curtidas nas redes sociais. E ganhar milhões de seguidores no Twitter. Mas não é para isso que eu sou espírita. Não é esse o meu compromisso. O meu compromisso é o compromisso de conduta, de ser uma pessoa melhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Me tornar um homem de bem. E eu gosto sempre de lembrar de Luciano, porque quando perguntam a ele sobre Bezerra de Menezes, ele responde: aquele que foi um homem de bem, que cumpriu a lei de justiça, amor e caridade. Então nós estamos no mundo para vencer a nossa hipocrisia e para nos tornar efetivos homens de bem, efetivos espíritas, porque logo no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve: o Espiritismo, quando bem compreendido, mas sobretudo quando bem sentido, sentir, é diferente tão somente de guardar textos, de decorar versículos, de falar bem. Sentir quer dizer, quando eu não estou só no banco da casa espírita mais, escutando, mas aquilo adentra no meu coração e eu me torno uma pessoa nova. Porque nós passamos no decorrer das eras sendo pessoas que falavam de Jesus e ocupando muitas vezes postos de destaque nas religiões tradicionais. Já fomos padres, já fomos pastores, já fomos grandes representantes das religiões eclesiásticas, mas o nosso compromisso hoje é de nos humildar e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, vencendo a hipocrisia, até chegarmos naquele que é o 5º compromisso, o compromisso de servir,
o compromisso de ser útil, o compromisso de fazer curvas de ternura com a dor alheia. Porque observem, Jesus, na grande última ceia, ele tinha 12 apóstolos. Um traiu, o outro negou 3 vezes. Outros 9 o abandonaram. Apenas um ficou, que era João. Mas ele, antes disso tudo acontecer, ele se abaixa e lava os pés de cada um daqueles apóstolos, demonstrando que nós estávamos no mundo para ser humildes e para servir. Quando vai lavar os pés do apóstolo Simão Pedro, ele diz: Pedro, eu vim lavar os seus pés. E é engraçada essa cena. Eu gosto dessas cenas desde quando, pequenino, eu li essa parte na Bíblia. Porque Pedro responde assim: Mestre, tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus: olha, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro, que era turrão, mas ao mesmo tempo tinha um espírito lúdico, respondeu: bom, se é assim, então não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. Era esse Jesus. É Jesus que disse: eu sou o vosso mestre. Foi o único título que ele aceitou, o título de mestre. Porque até mesmo o título de bom ele dizia: bom é Deus que está nos céus. Mas eu sou o vosso mestre e eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E ele serviu. Serviu aos endemoniados que chegavam até ele em casos graves de obsessão e ele curava. Serviu a rancenianos, serviu aos seus próprios apóstolos, serviu a toda a humanidade para que nós tivéssemos o protótipo, o modelo, o arquétipo de que nós estamos no mundo para trabalhar. E captando a essência do seu evangelho, Allan Kardec não nos diz: fora do espiritismo não há salvação, mas nos diz: fora da caridade, fora do trabalho do bem, fora de tudo aquilo que eu posso fazer para que a dor do meu próximo seja mitigada. Agora, no dia 5 de maio, eu recebi um vídeo do Luke, que é assim que Raul Teixeira chama Luciano Klein, mandando uma homenagem feita a Divaldo Pereira Franco, uma homenagem merecida. 94 anos de idade, 70 anos de trabalhos no bem, 70 anos de oratória espírita. E hoje, na Bahia, em Salvador, não tem um único dia que a Mansão do Caminho não atenda mais de 3.000 pessoas. Necessidades físicas, necessidades orgânicas, necessidades espirituais. Porque a nossa estada no mundo não é a estada de um piquenique, a estada daqueles gozos que parecem não ter fim, porque isso nos traz o vazio, nos traz a tristeza, nos traz muitas vezes a depressão. A nossa estada no mundo é para nos reconectar nesses 5 compromissos: o compromisso de amar, o compromisso de perdoar, o compromisso de renunciar aos bens materiais para eleger o que é mais importante, o compromisso de combater a hipocrisia e o compromisso de servir, para buscarmos sempre aquele que em Mateus 11:28 nos disse: vinde a mim, vós que vos encontrais com coronavírus, vós que vos encontrais desempregados, porque eu conheço as vossas dores, eu conheço cada dificuldade, eu conheço as noites mal dormidas que você, não vendo ninguém ao lado, orou, e achando que eu não estava perto, eu escutava o que ia na acústica da sua alma. Vinde a mim, todos vós que estão com filhos com problemas, estão com dificuldades para comer, para vestir, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque esse jugo do mundo é pesado. Ele é um canto das sereias ilusório, mas o meu jugo tornará leve, tornará suave a vossa existência. Mas vindo a mim, modifique os vossos passos para amar mais, para servir mais e para andar cada dia das vossas existências sabendo que vocês estão aí na terra, mas eu, como a sublime estrela, nunca vos perdi dos meus passos. Termino essa primeira parte lembrando do cancioneiro paulistano João Cabete, que nos deixou uma canção. Se eu cantar, não fica ninguém na live. Eu vou tão somente declamar. Quando ele nos diz assim: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz.
Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o coronavírus, estes chacais devoradores, que destroem tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz. Agora vamos às perguntas. Se eu não souber, eu tenho certeza que o time aí da Federação Espírita do Ceará vai saber e eu passo a bola. A poesia é tão fascinante, mesmo quando dita, falada, o encanto do som nos mostra como ela tem sonoridade conforme a sua música foi ampliada. Muito boa a sua introdução aqui, que nos dá oportunidade a muitas perguntas. Eu queria reunir todo mundo aqui no mesmo vídeo. Luciano, Jorge, Simone, vamos colocar aqui. Bem-vindo, boa noite a todos. Vamos começar. Já tem pergunta de internauta e eu vou fazê-la para dar atenção aos nossos internautas. Fernando Oliveira, Fernando sempre está presente conosco. Pergunta, Rafael, diariamente estamos tendo que carregar o fardo de notícias terríveis como essa da pandemia. O vinde a mim, dito por Jesus, seria então, compartilha tua dor e eu vos aliviarei com meu amor? Ele pede para que você elucide. Tá, vamos lá. A sua pergunta, meu caro amigo Fernando, dá margem a gente ficar mais uma hora só debatendo. Primeiramente, eu quero agradecer a sua pergunta, porque as lives, elas não são apenas o Rafael falando, ela conta com a participação de todos, porque isso aqui é um grupo de pensamentos, de sentimentos que elevamos ao Senhor da vida. Bom, diariamente estamos tendo que carregar o fardo de notícias. E com essa pandemia, o vinde a mim dito por Jesus seria então compartilhar sua dor e eu vos aliviarei com meu amor? Eu penso que sim, amigo. Eu penso que Jesus sabe o que a gente está passando. Jesus tem plena consciência da dor de cada um de nós. Mas quando nós falamos, nós exteriorizamos aquilo que estamos passando. Eu me recordo de uma história envolvendo Madre Teresa de Calcutá. Quando foram perguntar a ela, o que você fala com Deus quando você está orando? Bom, eu não falo nada, eu apenas escuto. E o que Deus fala com você quando você está orando? Bom, ele também não fala nada, ele apenas escuta. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente leva a Jesus os nossos sentimentos, as nossas dores, e ele ausculta e escuta na acústica das nossas almas as nossas dores, as nossas dificuldades, para ser aquele sirineu, para ser aquele companheiro de todas as horas, para ser aquele que numa oração que minha mãe contava, e minha mãe é católica, quando eu ainda era lá de Itapiruna, aquele que nos carrega no colo, porque Jesus é essa presença constante nas nossas vidas. Então, é bem por onde você falou. Eu levo a minha dor, mas para isso eu preciso exteriorizar. Para isso eu preciso orar, daqueles momentos de meditação, daqueles momentos em que eu abaixo do burburinho das coisas da terra para pensar nele. E para receber na acústica da alma as suas inspirações vindas através dos nossos benfeitores espirituais, porque eu vou me sentindo mais forte. A oração é um grande e precioso remédio para nós facearmos os problemas da atualidade. Então, meu amigo, é esse processo de levar as nossas dores e receber, pela oração, pela meditação, por esse aconchego de Jesus, aquilo que eu posso chamar de o recarregar da pilha. Porque Jesus vem recarregando a nossa pilha através desses benfeitores espirituais que nos conhecem e estão ao nosso lado. Eu gosto de uma fala que está na Bíblia, quando Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis atribulados, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, ele nos convida que quem for a ele vai vencer o mundo, não vai vencer no mundo,
Guarde esse jogo de palavras. Nós não vamos vencer no mundo, nós vamos vencer o mundo. E vencer o mundo é passando pelas dificuldades que hoje são inerentes ao nosso processo redentor, conseguir enxergar nelas pontes para dias melhores. Processos que são escolas para as nossas dívidas, para as nossas dores da alma. Muito obrigado pela sua pergunta. Luciano Klein, boa noite para você, irmão. Boa noite, querido. Rafael, primeiro, gratidão, meu bom irmão, por ter aceitado uma vez mais o convite da nossa federação. E segundo, aproveitando a deixa da sua fala, este amigo você não perderá jamais. Daqui você não sai, daqui ninguém lhe tira. Amo você, meu bom irmão. A recíproca é verdadeira, viu? Queria também mandar um abraço para o meu irmão Paulo Roberto Lima, que está assistindo aí, já está divulgando que eu tomei a primeira dose da vacina hoje. Graças a Deus. Que bom. Mas não é por causa da idade, não, porque o Jorge ia na minha frente, é por conta da comorbidade, viu? Então eu tive que ir na frente. Mas Jorge daqui a pouco explica. Pela idade, o Jorge explica. Mas, Rafael, querido, eu vou te passar a pergunta do seu Ivo Souza, uma pessoa muito querida nossa, e ele faz a seguinte pergunta. Jesus enxergava diante de si pessoas esgotadas e exaustas por carregarem um peso nas costas. Por que ainda não nos libertamos dos nossos pesos? Porque os pesos, eu quero agradecer a pergunta do nosso companheiro, porque os pesos decorrem do nosso livre-arbítrio. Jesus respeita a cada um de nós. Jesus respeita as nossas escolhas, mas ele não deixa de nos chamar. Como o Nonato colocou no início da live, o seu convite feito há mais de 2000 anos, ele está sendo renovado. Esse vinde a mim, nós escutamos lá atrás, e ele vem sendo renovado a cada curso das nossas reencarnações, a cada vez que retornamos àquilo que chamamos de erraticidade, que é o curso entre que é o intervalo entre uma encarnação e outra, e nós muitas vezes nos perdemos porque ainda estamos muito ligados às coisas materiais, muito ligados aos prazeres do mundo. Buscando na mitologia grega, é como se os nossos ouvidos ainda estivessem mais atentos ao canto das sereias, e isso eu estou dizendo buscando da Odisseia, quando Odisseu teria que passar pelo mar, e ele foi advertido, cuidado, porque as sereias vão cantar, coloque cera no seu ouvido para você não escutar. E ele atendeu, colocou a cera, porque nós no mundo somos assim. Nós estamos aqui, muitas vezes, damos vazão ao nosso egoísmo, damos vazão ao nosso orgulho, queremos os nossos postos de destaque, queremos muitas vezes ter coisas, ser valorizados, coisas que Jesus não teve. Então, os nossos ouvidos ainda estão atentos, ainda estão tão compenetrados nos chamamentos do mundo, mas ainda são ouvidos moucos a Jesus. Eu me lembro, Ivo, de uma passagem do Evangelho, quando Jesus fala com um mancebo rico. E o mancebo rico, que era um jovem, como eu faço para te seguir? E Jesus diz a ele, vai, vende tudo o que tens, vem e terás parte comigo. Jesus não estava querendo que ele abdicasse das suas coisas materiais. Quando vamos ao texto bíblico, temos que enxergar nos símbolos, nas metáforas. Jesus pedia ao mancebo rico, escolha o que é mais importante. Eu estou te chamando hoje, mas você, isso é Amélia Rodrigues quem diz, você está preocupado com os louros do mundo, porque o mancebo rico era um corredor das bigas romanas. Ele queria vencer, ele queria ser aplaudido, ele queria ser um grande ídolo do seu povo. Por querer ser o ídolo do seu povo, ele morreu nas corridas, mas quando estava lá no auge da dor, ele se lembrou de Jesus, que o havia chamado. Então a dor hoje acaba sendo esse caminho que Jesus faz para nos encontrar, porque talvez se não tivéssemos a dor, as pandemias, as dificuldades, não ouviríamos a sua voz. Então, resumindo aquilo que você perguntou, Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele continua nos chamando. Às vezes o chamamento fica mais intenso quando a dor vem até nós, para que nós possamos despertar e os nossos olhos mirar nos seus olhos, que são estrelas, nos chamando para a vida eterna. Vamos então dar oportunidade a mais um debatedor aqui, que é o nosso querido Jorge Fonteles. Boa noite para você, Jorge.
Abra seu microfone, por gentileza. Boa noite, senhor Nonato. Se o Rafael me permita chamá-lo assim, é um prazer revê-lo junto a nós, e o seu verbo é sempre bem encantado e bem intencionado. Sempre nos cala profundamente ao coração, mas também nos traz profundas advertências que acabam sendo inquietantes, no sentido de que o Espiritismo é, na verdade, a mesma mensagem, agora rediviva e sem as metáforas do pretérito, no tempo de Jesus, agora bem claras, cantando aos nossos ouvidos. Entretanto, o Espiritismo também nos dá uma conexão com todas as nossas experiências passadas, e às vezes se torna muito difícil esquecer o que nós construímos durante milênios. Por exemplo, é difícil para nós, às vezes, perdoar. Perdoar a nós mesmos, às vezes nem tanto o próximo, mas perdoar o que somos, para mudar o que somos e nos tornarmos um homem novo e melhor. Eu gostaria de ouvir do senhor qual seria esse segredo, qual seria a melhor caminho e interpretação para vencermos essa imperfeição e assim construirmos uma proposta salutar de perdão para conosco. Vamos lá. Eu quero agradecer a sua pergunta. Os elogios eu passo para o Banco da Providência Divina, que foi assim que Raul Teixeira me ensinou. Quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, porque vocês são mestres para mim. Eu aprendo com vocês. E se eu estiver me alongando muito nas respostas, vocês podem me cortar, tá? Porque a gente aprende com o Raul e se deixar, a gente vai falando muito. Meu grande amigo, eu, além de um estudioso do Evangelho, sou também um estudioso da psicologia. Tenho uma primeira formação em Direito, agora estou fazendo uma segunda formação em Psicologia para aliar um sonho antigo meu, a psicologia conforme os padrões do mundo, com a psicologia espírita, de Joana de Ângeles, a quem eu tenho profunda gratidão e igualmente profunda devoção. Uma das maiores dificuldades nossas, dos espíritas, dos religiosos em geral, é o processo do auto-perdão. E por quê? Porque a gente olha para as nossas imperfeições com garras de ferro, querendo muitas vezes nos maltratar e nos incompreendendo por que nós somos dessa forma. Eu vejo espíritas que, se deixar, querem bater a cabeça na parede. Outros tantos dizem assim, eu não mereço ser espírita. Mas eu costumo sempre dizer, mas a proposta de Allan Kardec é por aquele que se esforça, não é por aquele que já conseguiu. Existe uma terceira onda da psicologia, que é a psicologia humanista, citada por Joana de Ângeles em toda a sua obra. E um dos psicólogos, chamado Carl Rogers, que eu tenho para mim que ele não é espírita, mas deve ter bebido das águas das inspirações espirituais. Ele diz que o primeiro passo para nós nos perdoarmos é nós nos aceitarmos da forma como nós somos. Não existe auto-perdão sem autoaceitação. Nós temos que olhar para nós mesmos como a melhor expressão que nós somos. Não adianta olhar para trás. Até mesmo porque quando eu olhar lá para as minhas vidas pretéritas, e eu sei muitas delas que o benfeitor Camilo me contou. Eu já fui inquisidor, eu já fui um filósofo niilista, eu já fiz mal a tanta gente. Não adianta eu trazer essa culpa e esse remorso nos dias de hoje. Porque culpa e remorso são forças paralisantes. A culpa e o remorso têm que abrir portas para que eu possa seguir em frente. Propõe Carl Rogers e propõe Joana de Ângeles que eu tenho uma visão de responsabilidade. Ou seja, eu não vou nutrir culpa, eu vou abrir o meu coração à responsabilidade. Se eu não posso mudar o que eu fiz lá atrás, eu posso ressignificar os meus passos para fazer diferente. E é isso que eu estou procurando fazer. Amizades novas, coloridos novos, mas para isso eu vou ter que perdoar o Rafael. Até porque quem não se perdoa tem dificuldade de perdoar as outras pessoas. Isso é um processo evangélico. Jesus costumava dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de rancor por mim mesmo, eu costumo ter rancor pelas outras pessoas. Se eu costumo me cobrar muito, eu vou cobrar das outras pessoas. Então, nosso olhar para conosco mesmo tem que ser um olhar dúlcido, tem que ser um olhar de leveza. Nós temos que nos admitir e nos aceitar conforme nós somos. Fazer, sim,
aquela tarefa da questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento para conhecer a nossa sombra, os nossos vícios, mas os nossos vícios são diamantes, que quando eu lapido esses vícios, eles viram força para o bem. Porque, Nonato, olha Saulo de Tarso. Saulo, em hebraico, quer dizer orgulhoso. Depois ele se transformou em Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Ele matava as pessoas. Ele ordenou que Estevão fosse morto a pedradas. O que ele fez na vida dele? Ele não paralisou, mas ele pensou, essa força que antes eu usava contra Jesus, agora eu vou usar a favor de Jesus. Então é um processo de aceitação e entender que esses mananciais internos eu posso girar o dial e colocar para ser forças propositivas, forças que nos levam ao bem. Eu quero terminar essa resposta lembrando de um episódio de Divaldo Franco, quando ele se encontrava na cidade do México, e ele, minha irmã, falando com Joana de Ângeles, eu sou uma pessoa que falo do bem, falo do Jesus, falo de espiritismo, mas eu tenho tantas imperfeições. Eu tenho tantas coisas em mim que eu gostaria de modificar. E Joana respondeu para ele, mas não tem ninguém perfeito aí no mundo. São todos trabalhadores da messe do Cristo. São todos almas que caiu, a misericórdia levanta. E naquela mesma noite, numa única noite, Divaldo Franco psicografou uma obra chamada Filho de Deus. Quando a gente lê aquela obra, lá está escrito, resumidamente, nas várias lições, nós somos filhos de Deus. Deus nos conhece, as nossas imperfeições, os nossos vícios, mas Ele confia em nós. A grande dificuldade é que Deus está confiando em nós. Jesus e os bons espíritos também. Muitas vezes quem não está confiando, nos perdoando e nos aceitando, somos nós mesmos. Então o convite é, vamos olhar para nós mesmos com docilidade, procurando nos modificar, mas entendendo que somos esses diamantes que, burilados pela vida, nós vamos brilhar. Muito bem, cheio de claps aqui, de palmas dos internautas, Maria Cáritas, Leide Netos, Fernanda Linhares, quantos esclarecimentos, Thelma Maria de Jesus, gratidão, Rafael, pela maneira como explana a mensagem de Jesus, Castelo, obrigado, amigão, irmão Rafael Siqueira, pela bela palestra, um abraço fraterno, Lúcia, explanação, ótima explanação. Cesarina tem uma questão que eu não sei se é possível você respondê-la, mas eu vou fazer, não vou deixá-la sem uma citação. A Cesarina Costa pergunta, o caso do menino Henri Borel, na visão espírita, dívida do passado? Bom, eu tenho todo o cuidado do mundo quando me pedem para comentar casos da atualidade, porque casos da atualidade suscitam paixões, e nós ainda somos movidos a muitos sentimentos. Eu ouvi recentemente, e o Divaldo agora ele fala nas redes sociais, ele falou no programa do Amaury Júnior, e ele respondeu exatamente a essa pergunta. Então eu vou procurar me valer das considerações do Divaldo para responder. Tudo nós remontamos ao espírito. Agora, detalhes eu não tenho como dar, porque parte daquilo que os benfeitores conhecem e nós não conhecemos. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, nós não estamos no mundo para fazer julgamentos, nem julgamento daqueles que erraram, nem julgamento daqueles que foram injustiçados, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe daquele pai e daquela mãe que mataram, ainda que seja a mãe por omissão, ainda que seja o padrasto de uma forma ativa, e Deus também sabe daquela criança que foi assassinada, que nos traz um sentimento de revolta, porque somos seres humanos, mas enquanto espíritas temos que lançar as sondas da compreensão, porque existe uma frase do benfeitor Camilo, num livro belíssimo que eu deixo como sugestão de leitura, chamado Justiça e Amor, quando ele nos diz assim, no mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Porque as leis de Deus são perfeitas. Então, eu não vou fazer aqui especulações se é dívida do passado, se é comprometimento do presente, eu vou apenas deixar essa frase. No mundo há muita injustiça. Há muitas pessoas que sofrem, mas não há ninguém injustiçado. Que nós possamos saber que nós somos espíritos imortais. Vivemos hoje, vivemos antes e nós caminhamos para a plenitude. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus acolhe aos pais, acolhe aos filhos, acolhe ao filho, e nós seguimos em frente. Muito boa colocação, bom senso. Luciano?
mais uma vez a sua participação. Eu vou aqui intermediar uma solicitação do companheiro Rubens Pessoa. Na sua exposição, meu querido amigo Rafael, você fez menção a uma obra que eu também tenho um carinho muito especial, e ele tem esse carinho pela obra do Emmanuel, via Chico Xavier, O Consolador. Então ele está perguntando, pedindo para que você nos fale, que essa obra foi impactante na vida dele, um pouquinho mais a respeito da importância da obra desse benfeitor, especificamente O Consolador. Bom, falar de Emmanuel, a gente poderia ficar vários dias, fazer um seminário para falar sobre Emmanuel, porque a obra de Emmanuel é um verdadeiro divisor de águas. Nós poderíamos dizer da obra de Emmanuel começando pelos romances históricos. Quando lembramos de há 2000 anos, quando lembramos de 50 anos depois, do Ave Cristo, Raul Teixeira adora esse romance Ave Cristo. Eu tenho para mim que ele é um dos personagens daquela obra. A obra magistral que é Paulo Estevão. Meus amigos espíritas, nesses momentos de dor, de dificuldade, leiam Paulo Estevão. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas se querem ler um romance, leiam Paulo Estevão, porque é uma obra fantástica, é uma obra que cada vez que você lê, se você lê 50 vezes, são 50 novas oportunidades de se ver uma pessoa melhor. O romance Renúncia, temos as obras didáticas de Emmanuel, temos os livros onde ele nos traz mensagem, e temos obras tal qual essa do Consolador, onde foi um verdadeiro bate-papo de perguntas e respostas que as pessoas faziam a Emmanuel e ele respondia. Então, nessa obra, por exemplo, na questão 132, e eu aqui vou deixar pequenos petiscos, Emmanuel nos fala de determinismo e livre-arbítrio. Na questão 246, ele nos fala de provas e expiações. Ele nos fala sobre o Evangelho, sobre vir trazer a espada ao invés de trazer a paz. Então, assim, ele, em pequenas porções, ele nos traz Jesus direto ao coração. Eu não quero me estender muito aqui na resposta, mas eu deixo a dica. Hoje tem muita literatura espírita nas livrarias, na internet, mas leiam mais Chico Xavier, leiam mais as obras dos autores que psicografaram por Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, que o nosso Luciano Klein vai trazer a sua biografia. Eu quero ser o primeiro a comprar. Se já tivesse o link aqui, eu já comprava. Vamos ler mais as obras psicografadas pelo Divaldo, pelo Raul. Gente, o Espiritismo nas nossas vidas não é o mapa do tesouro, é o tesouro. Obrigado pela pergunta. Se você quiser, eu deixo o meu e-mail, deixo o meu WhatsApp e depois eu estou à sua disposição para nós conversarmos sobre Emmanuel. Ok. Vamos agora para você, jovem Jorge. Jorge, continua sem microfone. Eu estou pegando o jeito do Nonato. Pois é. Copiando os exemplos. Nessa idade a gente fica difícil mudar, copiando. Ô Rafael, há uma coisa que sempre me chamou a atenção. Esse comportamento nosso de nos sentirmos vítimas do próprio destino, né? A dificuldade que temos conscientemente de carregarmos a própria cruz. Seria possível você tentar nos fazer compreender por que o indivíduo, o ser humano, tem essa necessidade, às vezes, de se sentir vitimado, como se tivesse sido injustiçado? Se sentir vítima. Eu agradeço a sua pergunta, porque é mais fácil transferir a responsabilidade para o destino. É mais fácil transferir a responsabilidade para as pessoas. É muito mais fácil eu culpar minha mãe ou meu pai, que na verdade são anjos tutelares. É muito mais fácil eu culpar os governos, e eu não falo sobre política em palestra nenhuma, porque Kardec nos recomendou que focássemos no Evangelho. É muito mais fácil nós culparmos terceiras pessoas, e eu recordo sempre de uma frase de Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, quando ele nos diz que o inferno são os outros, o inferno é o destino, mas a doutrina espírita é diferente, porque ela nos coloca como responsáveis. A nossa cruz somos nós que fazemos. Nós podemos pavimentar os nossos passos na direção de Jesus, ou podemos escolher ficar mais milênios
estagiando em mundos de provas, expiações, em mundos primitivos. Já que o nosso companheiro anterior nos falou sobre Emmanuel, eu quero lembrar de um encontro de Emmanuel com Jesus, no lago de Genezaré. Quando Jesus vai até Emmanuel e diz assim: encontras-te no momento decisivo para a sua vida. E eu quero fazer um complemento meu aqui agora. Você pode culpar o destino. Você pode culpar Roma. Você pode culpar as coisas do império. Você pode culpar o que está por fora e postergar a sua evolução. E foi isso que Emmanuel fez. Mas se ouvires a minha voz, pode se desprender ainda hoje. A esposa dele, Lívia, foi com Jesus, morta no circo de martírio. E Emmanuel ficou guindado ao carreiro das expiações, morrendo posteriormente, em 50 anos depois, morrendo depois em Ave Cristo, dando o seu testemunho por Jesus, porque preferiu culpar as coisas do mundo, culpar o destino, culpar as pessoas. Não por outra razão, Jesus nos diz assim: o reino dos céus não está fora, mas ele está dentro. Então, nós colorimos os nossos passos, nós pavimentamos os nossos caminhos para Jesus. E já que o Luke gosta de Bezerra, Bezerra costuma dizer por Divaldo assim, não esperem estradas pavimentadas, mas esperem estradas cada vez mais difíceis, que foram as estradas de Jesus lá no Monte das Oliveiras, lá no Monte do Gólgota, que foram as estradas de Francisco de Assis quando subiu o Monte Alverne e recebeu os estigmas do Cristo, que foram as estradas de Bezerra, que recebeu vaias no Rio de Janeiro de homens que gostavam dele. Mas Bezerra não começou a dizer: o problema estão com os políticos, estão com aqueles que defendem a escravidão. Jesus não disse que o problema estava com Anás, com Caifás. Francisco de Assis não disse que o problema era o pai dele, mas eles revolucionaram a própria alma para se tornar homens de bem. E eles nos deixaram esse legado para que nós busquemos a nós mesmos, o Cristo interno, para pavimentar novos rumos. Muito bem. A Meire está lembrando aqui que todas as obras citadas nessa live você vai encontrar na livraria Sinal Verde, da Federação Espírita do Ceará. Um contato pelo zap 85981293415. Você entra em contato e reserva a obra que você quiser. 981-29-34-15. Tem gente falando aqui já no final, Afonso Lima falando: o espiritismo não é o mapa do tesouro, é o tesouro. Que beleza. É a sua citação. Há muita injustiça, mas ninguém é injustiçado. Também o Afonso lembrando. Afonso pensou todas as grandes frases que você falou esta noite, que com muito tato. Aqui, palestra excelente, profunda e esclarecedora, Adriana, agradecendo. Olhar para nós mesmos com docilidade, muito bom. Mais uma vez, o Afonso Lima, que é um bom receptáculo das frases bonitas que você inspiradamente trouxe. Ao encerrar aqui, a gente gostaria de... Eu vou pedir a você, Rafael, que fizesse uma mensagem, uma homenagem a essa instituição, sagrada instituição onde o amor é o ingrediente da receita maravilhosa, que são as mães. Mãe é alguma coisa santa que o altar do nosso coração sempre sacraliza, e uma mensagem em tom até mesmo de prece poderia encerrar esse nosso encontro dessa live. Meu amigo Nonato, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que hoje nós estávamos assim na mesma sintonia de pensamento, porque eu escrevi um soneto sobre mães e eu vou terminar com esse soneto. E eu quero endereçar todas as mães do Brasil. Quero endereçar as mães que retornaram ao lar espiritual, mas de lá continuam olhando os seus filhos, porque maternidade não é algo que corpos físicos separam. Eu quero endereçar a Maria de Nazaré, que Dr. Bezerra de Menezes, em nome dela, abraçava e curava. Eu quero endereçar todas essas benfeitoras espirituais, Sheila, Maria Dolores, Amélia Rodrigues, a todas as pessoas do Brasil, a todas as mães do mundo, este singelo soneto, quando eu digo assim: mãe, expressão sublime do verdadeiro amor, anjo celeste que tutela o seu rebento,
envolvendo-lhe no mais terno sentimento, para que no mundo se torne um vencedor. Mãe, mártir silenciosa na arte de educar, sofrendo e lutando por seu filho amado, que carece de corrigendo e aprendizado, na busca dos vícios da alma se libertar. Valorizemos, pois, essa missionária nobre e aguerrida, que nos ampara neste ou do outro lado da vida, não havendo distância que nos afaste do seu coração. Quando então na terra é dia de te homenagear, faltam palavras ou versos que possam expressar todo o nosso carinho, respeito e profunda gratidão. Um beijo a todas as mães, um beijo à dona Selenes, que eu daqui de Niterói, ela lá em Itapiruna, receba a minha gratidão, porque se eu estou com vocês aqui hoje, é porque ela um dia, nas dificuldades, recebeu o Rafael, mesmo sendo um espírito endividado, e tomou conta de mim nos dias mais difíceis. Nossa homenagem também a nossas mães e a todas os nossos internautas, espíritas ou admiradores da doutrina. Até o próximo encontro, na sexta-feira, que eu já tenho o nome aqui da nossa convidada, ver se a nossa Simone coloca aqui para eu descobrir. Vai ser a Prioli, que vem falar sobre... Me lembra aqui, querida Simone Ivo. Nosso próximo encontro, na sexta-feira, a convidada será... E eu perdi aqui. Tem tanta gente que eu me perdi no meio das centenas de internautas, o que demonstra realmente muito bom. Grande abraço para todos. Paz e bem. Até o próximo encontro.